lua de sol, teu corpo de sereia, passeando na orla de Ipanema. Será que deixou as asas em casa e veio enfeitar o meu dia? Deixa eu me perder em tuas curvas, deixa eu morrer na tua boca. Beijo, menina. A poesia é uma coisa inútil, mas necessária. É um suspiro em um mundo que sufoca quando a gente olha para a vida e não consegue enxergar o sentido. É ali que entra a poesia, como se fosse um segundo olhar, como se a gente encontrasse na poesia um vento que impulsionasse os cataventos dos nossos sentidos. Acredito que a poesia me encontrou no exato momento em que me perguntou o que me basta na vida. A poesia é a própria filosofia da alma. Era uma casa pequena e cheia de goteiras. Os porões guardavam moedas e alguns velórios de animais. Mãe dizia, no Natal, comer o que tem e dormir. Enquanto o cheiro da carne invadia, pelas frestas mal ajustadas, o vento uivava feito uma lembrança que ainda estava por vir. Faltava tanta coisa ali. Porém, residia sob o mesmo teto um amor que ainda persiste. Cada qual tomou seu rumo. Duas estrelas se tornaram cruzes. Como um guardião do tempo, me vi. Tantas coisas boas, porém outras doem. A gente brincava atrás da casa e nem se importava com o amanhã. Hoje nada mudou. Brincamos de esconde-esconde, das contas, das dificuldades e principalmente dos fantasmas, de tudo o que fizemos e do que deixamos de fazer. O poeta Marcus Sierwinski nasceu em 16 de setembro de 1988 em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. É o segundo de 7 irmãos e teve uma infância marcada pela simplicidade e pelas dificuldades financeiras. Sua mãe, Cláudia Tavares dos Santos, dedicava-se aos cuidados da família. Durante a infância, Marcos acreditava que seu pai havia falecido em um acidente de avião. Somente aos 12 anos de idade conheceu o pai biológico. Foi criado por Hélio da Silva, que trabalhava como vigia e exerceu papel fundamental em sua formação. Marcos viveu por mais de 22 anos no bairro Cascata, na zona sul de Porto Alegre. Ainda adolescente, precisou interromper os estudos na 7ª série para trabalhar e ajudar no sustento da família. Anos mais tarde, retornou à escola, concluiu o ensino médio e atualmente cursa teologia e filosofia. Sua trajetória literária transformou a experiência de vida em matéria-prima para a escrita. Com mais de 6.300 poesias e 60 livros, também se dedica à produção de textos em teologia, filosofia, romances e contos. Sua obra é marcada pela intensidade reflexiva e pela busca constante de compreender a condição humana por meio da palavra. Meu velho já não discute com o vento. Aprendeu que certas folhas caem por vontade própria. Foi o tempo quem lhe ensinou isso. Quando o observo, parece que os anos se sentam ao seu lado, como velhos amigos de poucas palavras. Há dias em que esquece um acontecimento. Em compensação, recorda um cheiro de infância que ninguém mais na casa conhece. Estranho ofício o da memória. Perde chaves, mas guarda o barulho da chuva de 50 invernos atrás. Seu rosto não envelheceu. Foi apenas sendo escrito devagar. Ruga também a caligrafia. Então compreendo sem fazer alarde que uma vida vale menos pelo que juntou do que pelo espaço que deixou nos outros. Meu velho nunca quis parecer grande. Talvez por isso tenha crescido tanto dentro de mim. E quando enfim me vejo no espelho, assusto-me um pouco. Não por encontrar seus cabelos brancos em mim, mas por desejar merecer o homem que ele se tornou. A minha vida foi muito difícil, né? Eu convivi com 7 irmãos, mais a minha mãe, mais o meu padrasto. Meu padrasto era vigia noturno, a mãe é dona de casa. A gente teve uma infância muito difícil, muito complicada. Muitas das nossas roupas eram sempre ganhadas do condomínio onde o meu padrasto trabalhava. Tudo era difícil. Por exemplo, até mesmo para tomar um café, os pães eram contados, era 2 pães para cada um.
Então tinha essas coisas. Nossa casa, metade era alvenaria, metade era de madeira. E eu me lembro que muitas vezes as madeiras começavam a ficar podres com o tempo, e às vezes meu padrasto caminhava, quebrava uma madeira, e o pé ficava lá no porão, o agente. Volta e meia tinha os velórios, que a gente falava, né, que era quando os animais morriam embaixo do porão. A gente morava na segunda casa de um beco, ali no Morro da Embratel. Eu me recordo que ele era muito frio nos invernos, os ventos chegavam a uivar, tamanha era a força dos ventos, né? E, e era isso. E ali eu comecei a se desenvolver a minha poesia, porque era um lugar muito maravilhoso, paisagens bonitas, invernos também. Eu me lembro que com o meu quarto mesmo tinha aquelas mata junta que chamam, né? Entre cada madeira, e muitos já tinham caído. Então tinha aqueles vãozinhos ali que entrava o vento, e eu me lembro no inverno eu me cobria, ficava escutando aquele sussurrar dos ventos, e me inspirava também bastante. Mas eu comecei a escrever poesia mesmo devido ao Mário Quintana, porque o que acontece? Eu comecei primeiramente a escrever músicas, né? Escrever composições. E depois eu passei num momento meio atribulado, de tristezas, e eu comecei então a ler. E eu fui na biblioteca da escola que eu estudei, que é a Escola Professor Oscar Pereira, e ali eu peguei um livro do Mário Quintana, Baú de Espantos, de Mário Quintana. Foi o primeiro livro assim que eu li mesmo, todo, completo, e gostei, criei gosto. E eu me lembro que aquilo ali mexeu muito comigo. Eu lia cada poesia do Mário Quintana daquele livro, assim, e abriu um leque assim, na minha mente de histórias, de recordações, de memórias. Aquilo ali começou a mexer comigo, eu me apaixonei e eu comecei a escrever. Eu me lembro que a minha primeira poesia que eu escrevi foi Teodoro. E até hoje eu me lembro, passou anos já, que é: Veja Teodoro, que decepção! Era querido por todos e agora onde parou? Do asfalto vermelho, pela sua ganância pagou. Por que se perdeu? Podia ser diferente. Seus passos seguiam para o sepulcro de si mesmo. Comparo como Judas, cego, trocou a vida pelos seus próprios interesses. E o preço foi o seu próprio remorso que o matou. Então, como eu falei, a nossa infância foi muito pobre, muito humilde. Eu morei 22 a 23 anos ali na Embratel, no Morro da Polícia, né, que é como se chama ali. E é isso, e depois eu comecei a escrever, e começou a vir. No primeiro bolo, cabiam todos na cozinha. As risadas esbarravam nos copos e voltavam maiores. Alguém cantava desafinado de propósito. Eu pensava que os anos sabiam esperar. Mas o calendário tem um jeito discreto de fugir. Um por um, os rostos aprendem outros silêncios. As fotografias continuam sorrindo sem notícia do tempo. E nós seguimos adiando abraços por pequenas urgências. Até que chega um dia sem velas. As mesmas mãos carregam flores em vez de presentes. As vozes falam baixo, como se o ar pudesse partir. O nome que antes era chamado agora é lembrado. É estranho como o afeto muda de roupa. O caminho é quase o mesmo, só muda a chegada. Talvez viver seja notar isso antes da tarde acabar. Sentar mais um pouco quando alguém pede companhia. Guardar menos para depois. Porque um aniversário e um caixão, às vezes, conhecem as mesmas pessoas. Tem algo espiritual aí. Eu acredito muito em Deus, muito em Jesus Cristo. Eu fui na igreja da minha avó ela frequentava essas igrejas pentecostais. No beco onde eu morava tinha uma igreja que dava bem de frente assim, à nossa casa. Eu escutava ali as canções, mas eu gostava, a maioria eu gostava. E um dia ela me convidou, vamos lá, o meu coral vai cantar, ela participava do coral. Aí eu fui lá prestigiar minha avó Judite e sentei lá, fiquei lá. Em dado momento eu olhei para a parede, tinha uma passagem bíblica que dizia: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberadamente. Tiago 1,5, se não me falha a memória. Aquilo mexeu comigo e eu me lembro que eu comprei um caderno pequeno assim, de escolar, e fui para casa. Eu comecei a escrever músicas primeiramente, começou a vir, orei, pedi a Deus. Depois comecei a escrever poesia, de modo que hoje assim,
naquele momento também, mas hoje, de modo que eu consigo escrever um livro completo num dia, não apenas um dia. Eu consigo escrever 100, 130 poesias num dia. Não precisa estar inspirado, é uma coisa que chega a ser automático. Então eu não sei, depois daquela oração as coisas começaram a fluir, 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 e de modo que eu não preciso estar inspirado. Se tu me dá uma folha hoje que eu escrevo 10 poesias brincando. E com o tempo eu percebi que a minha poesia estava muito extensa. Eu comecei a pesquisar alguns autores, Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes e outros autores, e comecei a perceber que eu tinha um grande volume de livros de poesias, de modo que hoje eu tenho mais de 60 livros só de poesia, e quase 7.000 poesias. Comecei a pesquisar e vi que realmente hoje eu sou o poeta mais prolífico do mundo. A minha obra é a mais extensa publicada por um poeta. Eu tenho poesias de todos os temas e eu abordo muito a questão da existência, das memórias, da viuvez, da solidão, das tristezas humanas. Até eu sempre falo, eu falei também já em umas entrevistas, que aqueles que gostam de Mário Quintana vão se identificar muito com a minha poesia, pois a minha poesia é muito cotidiana, muito próxima das pessoas. Poucas poesias eu uso palavras mais difíceis, vamos dizer assim, de compreender. Eu sempre procuro uma linguagem mais coloquial, mais próxima das pessoas, para que as pessoas possam compreender, porque há muitas poesias que as pessoas realmente leem e não entendem nada, ou ficam refletindo e acabam enjoando e nem querendo mais ler. Claro que há necessidade do embelezamento nas poesias, sim, não podemos também deixar a parte lírica, a parte da construção das estrofes, o embelezamento é uma coisa que flui, não. Mas que a poesia também seja algo que tu possa ler e absorver, que tu possa, por exemplo, ler uma poesia de amor e possa mandar para alguém, né, expressar aquilo que tu sente naquele momento e a outra pessoa possa entender. O que adianta, vou pegar uma poesia romântica e vou mandar para alguém e a pessoa vai ter que pegar um dicionário para compreender aquilo? E será que no dia a dia a gente fala daqueles termos? A gente fala daquela maneira? Então eu procuro ser o mais breve possível nos termos, mas sem deixar também da beleza, sem o lirismo, que tanto me aproximou também de Mário Quintana. Gosto de ti sem levantar a voz. O afeto não precisa vencer ninguém. Basta teu nome atravessando a tarde e o dia muda de lugar, quase sem perceber. Não te prometo eternidades. Prefiro cuidar da próxima manhã. É ali que o amor aprende a existir, dobrando as horas com as próprias mãos. Ainda me espanta tua risada, como um passarinho que não teme a janela. Há qualquer coisa de infância em nós, mas sem a pressa de quem quer crescer. Se o mundo vier pesado, senta perto. O silêncio também sabe conversar. Teu ombro tem uma calma rara, dessas que devolvem o rumo ao coração. E quando seguro tua mão, descubro que o destino talvez fosse isto: 2 adultos olhando o mesmo céu, com a leveza de quem nunca desaprendeu a amar. Hoje, realmente eu sou o poeta que mais escreveu poesias no mundo. Eu também, ano passado, agora em 2025, ganhei dois títulos, né? 2 troféus, que foi o troféu Drummond de Poesia 2025 e Quintanário de Ouro, promovido pela editora X-Books. E eu tenho trabalhado bastante, tenho focado bastante também na divulgação das minhas poesias, pois eu acredito que a minha poesia é diferenciada, não estou falando porque eu escrevo, mas ela é diferenciada. Por exemplo, meu livro, um dos meus últimos livros, que é Domador do Ar, tem muitas poesias lindas que eu tenho usado em muitos vídeos meus. O livro, grande parte das poesias dá para aproveitar, dá para divulgar, dá para mandar para alguém. São poesias belas, poesias que demonstram realmente um poeta maduro, interessado em demonstrar que a poesia tem o seu lugar. Paulo Leminski que dizia que é mais fácil tu abrir uma banca de banana e vender banana que viver da poesia, realmente é. O grande legado de um poeta não está em vender muitos livros, inúmeros livros. Não, a maioria dos poetas não vendem muitos livros, mas eles são lembrados, eles são eternizados, eles são abraçados pelo seu povo. E é isso que eu busco, ser abraçado pelo meu povo. Porto Alegre me tem e eu tenho a Porto Alegre. Eu sempre brinco que
Dificilmente eu moraria em outra cidade, outro estado. Eu amo Porto Alegre. Porto Alegre me atrai de uma maneira que não importa o que tem, o que não tem, ou deixa de ter. Importa que Porto Alegre me inspira. Porto Alegre tem algo que me aproxima das pessoas. Porto Alegre tem um ar de poético. Não sei se é em questão do centro histórico, os prédios antigos, tu caminha para Porto Alegre, aquilo te traz uma sensação tão boa, sabe? Que eu chego em casa e tenho que escrever algo. Então Porto Alegre me tem, eu tenho Porto Alegre, eu amo Porto Alegre. Tem muitas poesias que eu dedico à cidade de Porto Alegre. E eu estou aqui, sou poeta de Porto Alegre, sou recordista mundial. Claro que eu dependo ainda de homologar meus títulos, homologar o meu recorde. Aqui no Brasil nós temos o Rank Brasil, né? Tem algumas taxas que tem que pagar para eles poderem avaliar o teu material. Mas eu já pesquisei, eu sei que hoje eu sou sou um poeta mundial que tem mais poesia escrita. Claro, aqui no Brasil, o Rank Brasil, eu vou homologar pelo Rank Brasil, não pelo Guinness, né, que seria mundial. Então, eu estou trabalhando para trazer esse título, esse recorde para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul. Tenho trabalhado muito, não é difícil. Infelizmente, no Brasil, as pessoas não valorizam o poeta, não valorizam a cultura. Então, isso tem se tornado difícil, mas eu estou trabalhando. Ele não tinha pai, e a casa parecia um barco furado, com tantas bocas remando contra a corrente. No bolso guardava um punhado de trovões abafados, pois se deixasse escapar um só, talvez queimasse a única ternura que tinha aprendido com a vida. À noite, enquanto todos dormiam, abria a mão com cuidado e deixava o relâmpago brilhar baixinho, como quem acende uma vela só para si. Depois voltava a escondê-lo entre os ossos magros do peito, onde o silêncio ainda era infância e a raiva não conseguia entrar. Vivia com os bolsos furados, mas sempre encontrava os relâmpagos perdidos nos vãos do seu coração. Para você, jovem, que deseja escrever poesia, não vá para a poesia esperando que você vai ficar rico, não. Mas você tem uma esperança e você tem um caminho para trilhar que talvez te traga o reconhecimento. Faça uma poesia linda, faça uma poesia próxima daquilo que você vive e aquilo que tu vê nos outros, um segundo olhar a vida com uma nova perspectiva. Procure sua identidade na poesia. Não copie os outros poetas. Copie e analise a vida cotidiana. Por que eu sou poeta dos sentimentos humanos? Porque eu analiso as pessoas, eu me coloco no lugar das pessoas e trago isso para a poesia. Tento fazer da poesia algo que as pessoas possam olhar e se inspirar, olhar e refletir, trazer algum proveito para as suas vidas. A poesia é bela, a poesia tem o seu lugar no mundo. Na música tem poesia, na teologia tem poesia, na filosofia tem poesia. A vida é uma poesia, a alma precisa de poesia. Outra coisa também que às vezes as pessoas me perguntam: Marcos, e as tuas poesias românticas? Eu tenho muito do Mário Quintana em mim, nas minhas poesias. Eu trouxe muito, mas também eu tenho muito do Vinícius de Moraes. Eu gosto muito das poesias de Vinícius de Moraes e também me inspirei muito. Claro que eu observo a poesia deles, de Vinícius de Moraes e Mário Quintana. Eu absorvo algumas coisas, mas jamais eu copio algo. Eu trago para mim e começo a tentar olhar na ótica desses autores. E é isso que eu faço. Então eu tento analisar a ótica deles no mundo, daquilo que os circundam, e tento trazer para mim. E depois eu olho com meus próprios olhos buscando algum diferencial, buscando aquilo que ninguém vê, ou aquilo que as pessoas às vezes sentem, mas passa despercebido. As pessoas sentem, mas não sabem, vamos dizer assim, refletir naquilo que sentiu. Então eu trago muito disso. As minhas poesias têm muito de filosofia, tem muito de teologia dentro. Eu faço muitas reflexões sobre a vida, sobre a velhice, sobre o cotidiano. Tem muitas tiradas, tem muito do cômico, sarcasmo, tem muito também do lírico, quase que algo mágico, como se fosse um feiticeiro das palavras. Eu brinco muito com as palavras, de modo que as pessoas, de repente tu vai ler, tu vai ver uma coisa, outro vai ler, vai ver outra coisa. E esse é o barato da poesia, né? A tua vida entra nas palavras e as palavras
Volto para você como que fosse quase que a gente fala na teologia, uma exegese, uma hermenêutica, como aquilo, né, saísse do papel e viesse e refletisse na prática na tua vida. Então é isso que eu busco. Para mim, a poesia tem que trazer algo, um proveito. Sim, a poesia é inútil, inútil para quem não encontra nada de valor nela, né? A poesia é inútil para quem acha que ela não é necessária. Mas a gente que entende a poesia, a gente que lê uma poesia e reflete, analisa, a gente abre janelas para o mundo, abre respostas que antes pareciam obscuras. A poesia é como se você estivesse num escombro e aquele feixe de luz penetrasse entre as pedras e chegasse até você e te desse alguma esperança. Eu vejo a poesia assim. Hoje, se eu pudesse também dar outra opinião, se eu pudesse dar outra experiência, vamos dizer assim, para os jovens que estão iniciando na poesia, eu diria: persista, escreva, comece, inicie, aprimore a sua poesia, busque um autor de referência, Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, não importa. Cecília Meirelles também tem muitas poesias belas. O importante é que você se encontre, e esse encontro que você, né, acabar tendo com a poesia possa encantar as pessoas, possa trazer mais leitores para as pessoas, para a poesia, e também a cultura venha a ser fomentada, a cultura receba mais incentivo, mais pessoas que venham a apoiar a cultura, pois nós estamos precisando. Né? Como é que tu consegue produzir tanto? Tu escreve todos os dias, assim? Todos os dias. Todo dia tu escreve. E eu não deixo cair a qualidade, né? Porque assim, eu não saio assim, eu quero escrever um livro, terminar nessa semana o livro, eu vou escrever. Não. Tipo assim, eu trato cada poesia como um filho. Então eu tenho que olhar para ela, eu tenho que ver ela fluindo bem, eu tenho que olhar assim, tá, mas qual é o impacto que essa poesia vai ter na vida dessa pessoa? Eu sempre penso isso. O Guilherme vai ler minha poesia, o que ele vai filtrar nisso, sabe? Então a minha poesia não é só quantidade, ela tem qualidade. E outra coisa, quem gosta do poeta Mário Quintana, por exemplo, a minha poesia é muito próxima do Mário Quintana. Próximo mesmo. Ele foi uma inspiração lá do início pra ti, e tu até hoje... Livro, se tu ler o meu livro, tu vai ver. Se tu gosta de Mário Quintana, é muito próximo. Olha aí, ó. Então, né, fica a dica aí até. Fica a dica. Mostra pro pessoal de novo aí, ó. E já aproveita, depois tu vai falar, e já falar fala aonde que o pessoal pode comprar, né? Esse livro aqui é Antologia Poética, as melhores poesias de Marco Sevinsky, está disponível na loja da Wiclap, ali pode colocar na internet, no Google, e também na Amazon. Só colocar, se não conseguir achar o título, coloca só Marcos CZ, só isso que tu vai me achar, vai achar todos os meus livros ali. Tem vários, tem de poesia. Tu tá agora com uma publicação em massa aí, né? Desses teus livros que já estavam escritos, tu tá disponibilizando pro pessoal comprar lá, né? Eu tinha já uns 90 livros. Entre poesias, contos, romances. Eu tenho 5 romances também. Tenho filosofia. Só que acontece, eu tinha dificuldade de editar, de lançar os livros. Eu não tinha. É porque o custo é alto, né? Esse livro aqui foi o meu primeiro livro de poesia. Eu arquei ele. Fiz pela editora Alcance, de Porto Alegre. Né? Então eu paguei na época, 2012. Eu paguei quase 4 mil para lançar ele. Do meu bolso, eu fui lá e fiz. Porque a gente não tem incentivos. Se tu não começar assim, tu não consegue. Não, é a forma, né? É o começo. Então eu lancei na Feira do Livro, a 58ª Feira do Livro de Porto Alegre, fotografei ele, vendi alguns livros, foi muito bom. Minha família foi muita gente. Sim. Esse foi o teu primeiro, assim, publicado. O primeiro publicado, mas ele não foi o primeiro escrito. Tu já tinha outros escritos. Já tinha 3 livros antes dele, só não tava... Eu resolvi publicar isso por causa do nome, eu achava muito chamativo. Como é que é? Tristezas por Borboletas. É um sentido poético, né? Aí tu usava o nome de Oliveira ainda nessa época. Oliveira. É o único livro que tem Oliveira, o resto é todos marxistas. Aí... E os teus recordes aí, daí tu tava falando e tal, que tu hoje no mundo, né, pela pesquisa que tu fez, tu é o cara que mais tem poesia assim, escrita, assim. Hoje, o que acontece? O poeta Luiz de Miranda, ele é de Uruguai, uruguaiano, se não me engano. Só que ele veio em Porto Alegre aqui. Ele é muito premiado. Dizem que ele tem a obra mais extensa do mundo. Então eu andei pesquisando. O que acontece? Tem algumas coisas que não tem dados, vamos dizer assim, né? Tem dados que realmente ele tem o maior número de versos poéticos. Realmente ele tem quase 150 mil versos, mais ou menos. Só que número de livros, eu ultrapassei ele.
Né? Ele tem 44 livros de poesia. Tu já tá com quantos? Eu tô com 51. E detalhe... 51 de poesia, né? Porque poesia. no total tu tem quantos? 100 já? Fechou Acho 100? que passou de 100. Passou de 100. Passou de 100. Mas nem todos estão ainda assim em exposição para venda, né? Mas tu já tem eles pronto, tudo... Como eu consegui agora eu consegui uma forma de estar editando, publicando. Então, assim, às vezes eu consigo, entre 2, 3 livros por semana eu consigo, já consigo colocar até na porque plataforma. tu colocar para rodar 100 livros é muita coisa, né? Porque eu tenho um custo, né? Acontece, sim, tem um custo, né? Como eu sou quase que autônomo, né? Independente. Porque sim. eu escrevo meus livros, eu corrijo meus livros. Sim, tu faz tudo. Tu é designer. Eu faço as capas dos meus livros, ó. Essa capa ficou muito bonita. Essa capa foi eu que fiz. Sim. Né? Essa aqui também, esse aqui é um livro de contos de terror. Inclusive, esse livro aqui, ó, O Oculto Caso do Palhaço Tela e Outros Contos. Esse conto aqui, eu tô participando de um concurso. Olha aí, que legal. Se ele ganhar, ele vai virar um curta-metragem. Se ganhar, né? Tô participando. Não, só que a história é muito interessante, tem chance. E legal, tu já ganhou 2 concursos agora, né? Graças agora a Deus. Em seguida, tu ganhou o troféu Drummond. Drummond de Poesia. E tu ganhou ali o troféu que a Xbox promoveu também, né? Xbox, Quintanário de Ouro, primeiro lugar. Com certeza. E detalhe, com a mesma poesia. Hã? Com a mesma poesia. Com a mesma poesia. Olha aí. Não, é sinal de que tu é um artista que produz muito, mas produz com qualidade.